Na última semana, a gente falou sobre teoria dos jogos, né? O contest tinha esse tema. Eu acho que, se não todos, a grande maioria dos exercícios deste último contest era relacionado à teoria dos jogos, certo? Então, eu vou comentar aqui alguns problemas. O primeiro, o Coins Game, eu acho que quem fez o contest fez esse exercício. Acho que era um dos mais simples. Aí ele diz que, dado uma torre de N moedas, cada jogador pode retirar uma, K ou L moedas da torre. O ganhador é o jogador que retirar as últimas moedas da torre. Né? Então, o normal play é o jogador que fica sem movimentos perde. Né? Quando o último jogador retira todas as moedas, o próximo jogador no seu turno não tem movimentos possíveis. Então, normal play. Restrições, né? O K e o L é entre 1 e 10. Entre 2 e 9, na verdade, né? Inclusive. E o N é até 1 milhão aqui, né? Não é um N muito grande. Esse problema, acho que a gente consegue resolver usando uma programação dinâmica, ah, sem muita complicação, certo? Então, a gente pode modelar esse problema como sendo um grafo direcionado a cíclico, né? Como a gente viu que a gente pode fazer normalmente para jogos desse tipo, em que os nós ou os estados são a quantidade de moedas na torre, as arestas, que representam as transições, são dadas pela retirada de uma K ou L moedas, e aí aquela ideia de que um nó, né, é um estado ganhador ou perdedor que a gente vai montar nessa recorrência, e em cima dela a gente consegue aplicar programação dinâmica também. Né? Então o estado é perdedor se n igual a zero, caso base, né, ficou sem moedas, é um estado perdedor. E o passo da recursão, né, como a gente viu na parte de teoria dos jogos, lá no teorema no valor de Grand, no número, é o max entre todas as jogadas possíveis, né, os estados que ele pode alcançar, que é o n-1, tirando uma moeda, n-k tirando k moedas, e n-l tirando l moedas, certo? Se qualquer estado aqui for zero, ou seja, né, um estado perdedor, então esse estado atual consegue levar o próximo jogador a um estado perdedor, então esse vai ser um estado vencedor, certo? Vai ter o número maior do que zero. Vamos ver rapidinho o código desse, embora seja um dos mais simples. Opa, aqui. Nesse exercício, nem considerei muito a ideia do max, certo? Do número, melhor dizendo. Isso não nos ajuda muito nesse exercício, pelo menos da forma que eu pensei. Então, simplesmente estou armazenando se o estado é perdedor ou vencedor. Né? O max, o número, ele é importante e essencial quando a gente vai ter ali os nossos vários jogos e vamos ter que aplicar o XOR para juntar os resultados, né, para o jogo todo. Então aqui, como a gente só tem uma torre, a gente não tem várias torres, armazenar se é estado perdedor ou vencedor é suficiente. Então eu tenho aqui meu vetor para armazenar as respostas, né, pela programação dinâmica. É, Aqui eu pré-processo todos os valores, né, então pensando em algo bottom-up. Então, o estado inicial, né, 100 moedas, DP de zero é falso, é um estado perdedor. E aí eu percorro todo o meu vetor, né, de 1 até o valor máximo. A princípio começa o estado como sendo vencedor, né, a forma que eu encontrei aqui. E aí eu verifico os passos que eu posso fazer, certo? Pegando uma moeda, pegando L moedas, se for possível, pegando K moedas, se for possível. Se algum deles for falso, ou seja, se algum desses estados for perdedor, eu pulo essa iteração para continuar o valor como verdadeiro desse estado, ou seja, um estado vencedor. Agora, se eu passei por tudo aqui, ou seja, nenhum dos estados que eu consigo alcançar são perdedores, então esse estado atual é um estado perdedor e eu altero o valor da minha DP. E depois no main é só chamar o pré-processamento e depois consultar o meu vetor. Ok? Então esse eu acho que era mais tranquilo. Agora o win or freeze do Codeforces. O problema é, dado o número Q, em cada turno o jogador deve substituí-lo por um de seus divisores não triviais, ou seja, né, a gente não pode a gente não vai considerar o 1 e o próprio Q, que também são divisores, mas são triviais.
ganha o jogador que não tiver movimentos possíveis. Então, diferente do anterior, esse é um misère play, não normal play. Então, a ideia é de que o jogador que recebeu um número primo, né, um número sem divisores triviais, ele que ganha o jogo. E o Q é entre 1 e 10 elevado a 13. Então, a primeira solução que a gente pode pensar é, acho que uma forma mais intuitiva, a gente começa modelando o problema como um grafo direcionado acíclico, como a gente fez no caso anterior, e aplicando programação dinâmica. Então, nosso estado vai ser o valor Q, ok? Que é o valor que a gente recebe, e as transições é dada pelos divisores não triviais, são os movimentos possíveis, certo? Eu posso substituir o Q por qualquer um dos divisores não triviais. Os estados vencedores são os números primos, certo? Que só possuem divisores triviais. Então, sempre que você tiver em um estado em que o valor do nó é um número primo, né, o que representa aquele nó, então esse é um estado vencedor. Então, essa primeira solução, qual que é a complexidade dela? Aproximadamente, né? Para encontrar os divisores, a gente consegue fazer isso em raiz de n, certo? E usando a programação dinâmica, né, para cada número a gente vai ter que ver os divisores dele, e para cada ação possível a gente consulta os divisores de cada uma delas até chegar na folha, digamos assim, né, no final da nossa busca. Então eu coloquei aqui como sendo n raiz de n, né, o n esse passo. Esse n é um pouco exagerado, certo? Porque isso está dependendo do número de divisores de cada número. Não chega a ser na ordem de n, se eu não me engano. Mas, né, jogando um pouco para cima, a gente teria essa complexidade. Então, o código desse também, dessa primeira solução, opa, essa aqui mesmo, a gente tem uma função para retornar os divisores, certo? Nada demais, nada que a gente não tenha visto algo parecido lá em teoria dos números. E aqui eu estou usando um map para minha DP, certo? O valor aqui é muito grande, né, de Q, porém, não são todos os valores que eu vou usar, certo? Não vou usar todos os valores entre 0 e 10 elevado a 13, por exemplo, normalmente. Então, se eu não consigo armazenar isso no vetor, no array, em um map eu não devo ter muito problema. E aí, para saber se um certo estado é vencedor, eu retorno o valor da DP se eu já tiver um valor armazenado, né, normal. Caso não, então aí eu vou ter que computar isso, vejo os divisores daquele número. Se a gente não tem divisores não triviais, eu acho que aqui no divisores eu já não estou considerando os triviais, ou seja, o número é primo, então esse estado é vencedor, eu retorno isso. Caso contrário, eu vejo cada um desses divisores não triviais. Se algum deles não é vencedor, então esse estado é vencedor, né? Lembra, o estado vencedor é aquele que consegue levar o próximo jogador ao estado perdedor. Então, se algum deles é perdedor, esse estado é vencedor. E o D aqui que eu estou armazenando é porque, além de saber se é um estado vencedor, eu quero saber qual que é uma jogada possível em que me leve à vitória. Então, no caso, seria levar o adversário ao divisor D. Se eu passar por todos os divisores sem encontrar ninguém, sem nenhum estado perdedor, então esse é um estado perdedor. Eu retorno isso. E depois é só utilizar isso. Beleza? Agora, uma outra solução, se a gente analisasse um pouco melhor o problema, a gente consegue chegar a uma solução mais direta, né? Como que seria isso? Bom, primeiro vamos considerar a fatoração de um número Q em x números primos, certo? Então, ao invés de encontrar os divisores, vamos fatorar o nosso número Q. Todos os possíveis divisores não triviais de Q são dados pelo produto de um ou mais, até x menos 1, desses fatores. Então, a partir dos fatores primos de um número, a gente encontra todos os possíveis divisores fazendo combinação entre esses fatores, certo? Aqui eu considerando o produto de pelo menos 1, ou até x menos 1, não posso usar todos os fatores, porque se eu usar todos os fatores, eu vou obter o próprio Q, que é um divisor trivial. Beleza? E aí, o que a gente pode analisar em cima disso? Bom, primeiro, se Q é primo,
Então só tem um único fator primo. Então este é um estado vencedor, certo? Como a gente já tinha analisado antes, é a base do nosso problema. Agora, se Q possui apenas dois fatores primos, então este é um estado perdedor. Por quê? Pois o jogador deve substituir o número por um desses fatores, o que levará o adversário à vitória. Então, se a gente tem dois fatores primos só, a gente só tem uma opção, só tem duas opções. Ou a gente substitui Q por P1 ou por P2. São os únicos divisores não triviais, certo? P1 vezes P2 é igual a Q, então é um divisor trivial, e 1 é um divisor trivial. Ou seja, a gente leva o adversário ao estado vencedor de qualquer forma, então este é um estado perdedor. Caso contrário, ou seja, a gente tem mais fatores primos, então a gente está em estado vencedor, porque a gente sempre pode selecionar o produto de quaisquer dois fatores, o que levará o próximo jogador à situação anterior. Então a gente está no estado assim, né? Aqui ao invés de P4 devia ser PX, né? Que é erro meu. Mas a gente tem vários fatores primos, certo? Então o que, que a gente pode fazer? A gente pega dois quaisquer, tá aqui estou pegando os dois primeiros, e uso o divisor resultante desse produto, certo? E substituo por esse valor. Então, o próximo jogador vai cair nesse estado que é perdedor. Tudo bem? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Resumindo. A gente fatora o número Q e vai olhar para a quantidade de fatores desse número. Se for igual a 1, então é porque a gente já está no número primo, só tem um fator primo. O jogador 1 vence sem fazer nenhuma jogada. Agora, se x igual a 2, então o jogador 2 vence, porque o jogador 1 só pode escolher um fator primo para substituir. Caso contrário, x maior que 2, então o jogador 1 vence, substituindo o q pelo produto de dois fatores primos quaisquer. A gente tem que dar esse valor, mas a gente escolhe os fatores que a gente quiser. A complexidade disso é raiz de n, porque basta a gente encontrar os fatores de q, e depois, apenas pela quantidade de fatores, a gente já determina se o jogador vence ou não. Aqui foi o tempo que cada uma das soluções levou. Aqui é a solução 1, certo? Usando programação dinâmica. E essa a solução direta, olhando para os fatores. Então, como que fica isso no código? Então, aqui, ao invés de ter a função para a gente encontrar os divisores, a gente tem a função de fatoração, certo? De fatorar o número. Beleza? E basicamente é essa função que a gente tem, porque depois é só a gente olhar, a gente chama ela para fatorar o nosso número, e aí a gente simplesmente vai olhar para a quantidade de fatores que a gente tem. Se for igual a 1, certo? Aqui o quiz menor é igual a 1, mas poderia ser igual a 1. Então o jogador 1 ganha sem fazer nenhum movimento. Se for dois fatores, então o jogador 2 ganha. Caso contrário, ou seja, a gente tem mais de dois fatores, então o jogador 1 ganha. E uma jogada possível é pegar o primeiro fator vezes o segundo fator. Bom, até o exercício anterior, a gente não estava olhando muito para o teorema do Sprague-Grande, usando o número, embora a gente usasse algumas das ideias ali, porque a gente tinha apenas um jogo, certo? A gente tinha uma torre de moedas. No último, a gente tem um número, certo? Agora a gente tem um exercício que a gente vai ter que começar a aplicar isso, porque nós temos várias pilhas, né, como se fossem vários subjogos. Então, nesse problema, a gente tem N pilhas de palitos. Em cada jogada, um jogador pode remover um palito de uma pilha, ou pegar uma pilha com um número par de palitos e substituí-la por K pilhas de N sobre 2 palitos. Beleza. O nosso N é até 100.000, é o número de pilhas. E o que é interessante aqui, né, o tamanho de cada pilha é até 10 a nona, que é um valor relativamente grande. Então, em primeiro lugar, pelo teorema de Sprague-Grande, a gente sabe que a gente pode considerar cada pilha como um jogo separado, né, um subjogo, e calculando o número para ela, para cada pilha. E no final, para o jogo todo, para calcular o número do jogo todo e saber se é um estado vencedor ou não, basta a gente fazer a XOR de todos os números para cada jogo separado, certo? Ou seja, o que, isso nos ajuda, né? A gente pode se concentrar na análise de uma única pilha,
né, imaginar que a gente tem o jogo com uma pilha só, e depois, com esse resultado, a gente estende para o jogo todo, muito tranquilamente, só fazendo essa operação do XOR sum. Bom, então vamos olhar para uma pilha só. Para cada estado possível, determinado pelo tamanho da pilha, vamos chamar de esse tamanho de A, temos duas possibilidades. Retirar um palito, então a gente vai para o estado A-1, ou se A é par, a gente também pode substituir a pilha atual por K pilhas de tamanho A sobre 2. Nesse caso, este jogo será dividido em K subjogos. Novamente, a gente pode considerar o teorema de Sprague-Grundy e dizer que o número desse jogo é o XOR sum de G de A sobre 2. Então, o que aconteceu aqui? A gente pegou uma pilha de tamanho A, que A é par, dividiu em K pilhas, certo? Então, é como se de um jogo a gente tivesse derivado K subjogos. Então, para saber o número desse jogo que foi dividido, a gente pode aplicar o teorema para cada subjogo separado novamente. Cada subjogo ficou com o tamanho A sobre 2, certo? Então, aqui a gente tem a XOR dessas K pilhas que a gente gerou. São as duas possibilidades que a gente tem. Então, né, olhando para esse caso aqui, que é o mais interessante, aqui é mais tranquilo, certo? A gente sabe que, das propriedades do XOR, né, de junção exclusiva, que x ou exclusivo x é igual a zero, certo? Ele se cancela aqui, os bits que forem iguais, 0 igual a 0 é 0, e 1 igual a 1 é 0 também. Então, se todos os bits são iguais, no final o resultado vai ser 0. E o 0 também é elemento neutro do XOR sum, né? X ou exclusivo 0 é igual a x. Sendo assim, quando a gente olha para aquela fórmula de novo, se K é par, então o XOR sum de todos esses elementos são todos iguais, né? Todos os esperandos são iguais, vai ser igual a zero, né? Eles vão todos se cancelar, por assim dizer. Caso contrário, se for ímpar, então os pares vão se cancelar e vai sobrar um elemento no final, então vai ser G de A sobre 2. Então veja que a gente meio que cancela essa coisa do K de criar muitas pilhas, né? Se a gente fosse tentar simular isso, a gente teria um problema bastante grande. A gente poderia criar muitas pilhas em um certo jogo. E aqui a gente está vendo que a gente consegue, olhando só para se ele é par ou ímpar, a gente pode até eliminar no caso dele ser par. Se é ímpar, a gente imagina que isso seja uma pilha só de tamanho A sobre 2. Beleza? Intuitivamente, a gente pode pensar que essas pilhas a mais são inúteis no sentido de que a gente pode aplicar a estratégia da cópia. Então, que o jogador faz uma pilha, o outro também faz. E a gente faz isso até que essas pilhas se cancelem, sem contribuir muito para o jogo. Então, o que a gente tem até agora, né, considerando ambos os movimentos possíveis, a gente tem que o jogo pode ser descrito dessa forma. Se a gente está no estado A, né, então a gente quer o número do estado A, se o A é ímpar, então a gente só tem uma jogada possível, certo? Que é o A menos 1. Então, é o max de G A menos 1. Então, basicamente, se esse estado A menos 1 for perdedor, o max vai ser 1, é um estado vencedor. Agora, caso seja um estado vencedor, ou seja, é 1 ou mais, então o resultado vai ser 0. Este é um estado perdedor, só consegue levar um estado vencedor. Agora, caso contrário, se A é par, então a gente tem que analisar também o K, né? Se o K é ímpar ou par. Se for ímpar, a gente também considera essa jogada, de o A sobre 2, certo? De dividir em K pilhas de tamanho A sobre 2. Agora, se K é par, a gente considera essa jogada, mas a gente já sabe que o resultado aqui vai ser 0. Veja que nesse caso a gente sempre vai estar no estado vencedor. Basta saber qual que é o valor do número. Nesse caso, saber o valor do número exatamente é importante, não só se é vencedor ou perdedor, porque no final, lembra, a gente quer aplicar o XOR sum para todos os subjogos para descobrir se esse é um estado vencedor ou não, pelaquela quantidade de pilhas com aqueles tamanhos. Então, o número exato aqui é importante, não só se é vencedor ou se é perdedor. Ok, então a gente tem isso daqui até o momento. No entanto, como o tamanho de cada pilha pode ser muito grande, até 10 a nona, se eu me lembro, isso inviabiliza a aplicação de programação dinâmica. Por isso, a gente precisa refletir um pouco mais sobre o problema na busca de padrões. Então, vamos olhar
para o que acontece processando alguns casos na mão, né, calculando o número para alguns casos, vamos ver se a gente tem algum padrão nesse sentido. Bom, se o K é par, né, vamos analisar os casos separadamente, a gente consegue perceber um padrão sim, né, a partir do A maior que 2, né, até a partir aqui do 3. O que começa a acontecer? Começa a ciclar aqui. Os ímpares têm número 0 e os pares número 1. Isso começa a ciclar aqui. Então, se A é par, G de A é 1. Se A é ímpar, G de A é igual a 0. A gente pode tentar provar isso aqui. Eu faço isso meio intuitivamente, né? Não faço nada muito formal. Mas veja, é fácil perceber que quando A é par, estamos no estado ganhador. Afinal, uh, a gente tem aqui o max de GA menos 1, 0. Então, é maior que 0. Não sei ainda se é 1, se é 2 ou 2. É a maior possibilidade que a gente tem aqui. Mas a gente sabe que é ganhador. E a partir de A é ímpar, a gente só pode ir para o estado anterior. É a única jogada possível. Que é par, e a gente acabou de dizer que os estados anteriores são... os estados pares são vencedores. Então, o G de A menos 1 é logo G de A menos 1 é maior que 0, que a gente definiu aqui na linha anterior. Então, G de A só pode ser 0. E com isso é fácil concluir que o G de A para os pares também se torna 1, né, porque ele vai olhar o G de A menos 1, que é ímpar, que também é estado perdedor. Então, o max de 0 e 0 é 1. É o que começa a acontecer aqui. Por que, que no começo é diferente? Né? Isso é normal acontecer, porque nesse caso, veja, a gente tem um estado par em que é perdedor e a gente tem um estado ímpar que é vencedor. Né? Quando você tem um número ímpar nesse caso, você pega aquele último palito e ganha o jogo. E se você está no estado que você não tem nenhum palito, então você é perdedor. Então, por isso que esses primeiros estados acabam tendo valores diferentes dessa... Nossa, fugiu o termo agora. Mas quando começa a ciclar aqui, essa função periódica, certo? Ok, agora se K é ímpar, então a gente também tem um ciclo, a gente também tem uma função periódica, só um pouquinho mais chata de analisar. Aqui começa a acontecer quando A é maior do que 4. Né? Por que isso? Porque é diferente. No caso de K par, o max aqui do G de A sobre 2 é sempre 0. Não é o caso disso daqui. Mas para A maior que 4, o que a gente pode dizer? Se A é par, então G de A é maior que 0. Aqui pode ser 1, pode ser 2 eventualmente. Agora, se A é ímpar, então o G de A sempre vai ser 0. Bom, se A é ímpar, ele só pode ir ao estado da menos 1. Ou seja, ele só pode ser um estado ganhador se G de A menos 1 for... Se G de A menos 1 for 0. Porém, de A par, também podemos ir para o estado A menos 1. E no caso, a partir aqui do 4, que é o que a gente está analisando, a partir do 5, na verdade, o G de 5 é 0, né, o que é ímpar aqui. Logo, a partir disso, ou melhor, né, o G de 4 é 2, então o G de 5 é 0, o max de 2 é 0, esse é o estado perdedor. Então, a partir disso, surge um ciclo de alternância entre estados perdedores e vencedores, certo? O próximo estado vai ser vencedor, porque ele consegue levar um estado perdedor. O ímpar só consegue vir para o par, que é perdedor, então é um estado que é vencedor, então se torna um estado perdedor e assim por diante. Né? Só olhando para o movimento de retirada de um palito, a gente cria essa alternância. Mas o que está faltando, né, para o caso do par, é essa parte aqui da fórmula, certo? Pelo G de A-1, a gente percebeu isso, tem essa alternância. Mas agora o que a gente falta saber é se o número é 1 ou 0, para os casos em que A é par, claro. Que é o que precisa para a gente ter essa jogada. Como a gente sabe que aqui é 0, né, então o max vai ser 1 ou 2. Se aqui for 1, vai ser 2. Se aqui for 2 ou qualquer outro número, o max vai ser 1. Então, a gente precisa saber o valor disso daqui. Então, diferente do caso aqui, K é par, isso não nos dá todos os números imediatamente. Sabemos que G de A é 0 se A é ímpar, mas se for par, então G de A pode ser 1 ou 2, como a gente acabou de falar. Para saber disso, basta calcular o max de 0 e GA sobre 2.
E isso pode ser resolvido recursivamente em log n, certo? Então a gente pode agora sim calcular isso daqui recursivamente, sem PD, porque são valores muito grandes. Mas o que, que a gente ganhou aqui? Quando a gente ainda tinha o A-1 na jogada, quando a gente não tinha determinado valor para ele diretamente, a gente teria complexidade linear para cada torre, lembrando que a gente tem n torres, então no final o algoritmo seria n quadrado, para calcular isso aqui recursivamente. Agora, nessa parte que a gente está dividindo o tamanho de A pela metade, então se a gente for seguir isso aqui recursivamente, a gente vai ter até log n passos, certo? A gente vai ter log n passos, na verdade. E isso é uma complexidade aceitável. Para n torres, se a gente fizer esse processo, a gente vai ter n log n de complexidade, o que é aceitável para esse problema. Então, essa vai ser a nossa solução. Veja, esse é um problema, era um pouquinho mais complicado que os anteriores. Mas usando o que a gente viu em teoria dos jogos, analisando o problema com certo cuidado, ah, também não chega a ser um bicho de sete cabeças. Então, basicamente, o que a gente tem o código ele acaba ficando bastante simples. A gente vai ter aqueles casos antes que começa a ter a função periódica, então a gente tem que ter esses valores computados, né? A gente fez isso na mão, ou eu acho que eu tinha feito uma solução usando programação dinâmica só para alguns casos iniciais, né? Para a gente ter isso feito, sem ter que fazer na mão. Então, o que fica a nossa função g, que vai retornar um número de um certo estado? Se o A é menor ou igual a 1, a gente retorna o próprio A, né? Para qualquer tipo de jogo, se o A é 0, então é um estado perdedor com número 0, se é 1, número 1 é um estado ganhador. Isso seja par, ímpar, seja par ou ímpar, por isso é a primeira coisa que eu testo. Caso não, bom, caso o caso seja par, então é o caso em que o número do movimento de dividir o tamanho pela metade da pilha sempre vai ser 0, o resultado. Nesse caso, a função é mais simples. Então, se o A é igual a 2, a gente retorna 2. Se não, a gente retorna aqui o oposto do resto, porque se o resto for 0, ou seja, o número é par, então a gente retorna 1, é o estado ganhador. Se for ímpar, então o resto é 0, a gente invertendo retorna. O resto é diferente de 0, certo? O resto é 1. A gente inverte e retorna 0, dizendo que é o estado perdedor. Caso contrário, ou seja, o K é ímpar, então a gente tem aqui os estados iniciais também 2, 3 e 4 pré-calculados. Se o A é ímpar, então a gente retorna 0. A gente sabe que os estados ímpares a partir daqui são sempre perdedores. Agora, se for par, então a gente tem que olhar para o G de A sobre 2. Se isso for igual a 1, então é 2, caso contrário é 1. Certo? Pensando na ideia do max, do mínimo excludente, como ele funciona. Então, simplesmente a partir daquela modelagem que a gente fez. E aí a gente usa isso para cada pilha, a gente vai aplicando o exclusivo, e a partir do que a gente tem na resposta, a gente determina quem ganha, o Kevin ou o Nick, jogador A, jogador B. Bom, o problema do Marbles, esse é o problema da regional de 2018. Dado um tabuleiro com N bolinhas de gude, em cada turno o jogador pode movimentar qualquer bolinha da posição LC em que ela está para a posição, em resumo, né, qualquer posição na diagonal anterior, então subtraindo o mesmo valor tanto das linhas quanto das colunas, ou qualquer movimento na linha, para uma linha anterior, então subtraindo 1, ou para uma coluna anterior. São os movimentos possíveis que a gente tem. E vence o primeiro jogador a mover alguma bolinha para a posição 0, 0. As restrições N é entre 1 e 1000 e LC entre 1 e 100. Não é um tabuleiro muito grande. Esse problema eu acho até que ele é mais simples do que o anterior que a gente viu aqui. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que ele diretamente ele não se aplica muito nem ao normal play, nem ao miser play que a gente tinha visto anteriormente, certo? Aqui, ó, o vence o primeiro jogador a mover alguma bolinha para 0, 0. Ou seja, nesse estado que ele consegue mover uma bolinha para essa posição, ele não está sem movimento, certo? E nem necessariamente ele vai deixar o próximo sem movimento, né? Não se aplica muito bem esse conceito aqui. Mas a gente pode forçar isso a acontecer.
primeiro, antes, a gente tem várias bolinhas de gude no tabuleiro, mas, novamente, aplicando o teorema de Sprague-Grundy, a gente consegue trabalhar com cada bolinha separadamente, no final a gente une os resultados aplicando o XOR sum. E aqui é o que a gente vai fazer para transformar isso em um normal play na condição de vitória. Como ambos os jogadores jogam de forma ótima, não iremos considerar as jogadas em que uma bolinha seja movida para uma posição em que L igual a zero, C igual a zero ou L igual a C. Essas posições, né, que respeitam pelo menos uma dessas condições, são as posições ganhadoras, certo? Por quê? Porque elas podem levar o nosso jogador, né, a bolinha no caso, para a posição 0, 0. Aqui é só subtrair as colunas, aqui é só subtrair as linhas, aqui é só andar na diagonal. Qualquer um desses casos a gente consegue chegar na posição 0, 0 e ganhar o jogo. Então a gente vai desconsiderar essas ações para uma certa jogada. A gente não quer levar o adversário para nenhuma posição que respeite essas restrições. Então, nesse caso, as posições perdedoras são 1, 2 e 2, 1. Né? A partir delas, a gente não tem como fazer nenhuma jogada que não se encaixe nessas restrições. Qualquer jogada que a gente fizer, a gente vai cair num caso como esse. Né? Depois vocês podem fazer isso no papel, só para confirmar. Então, agora sim, a gente tem um normal play. Por quê? Nesses casos aqui, a gente não tem movimentos possíveis. Então, são estados perdedores. Opa. Bom, a modelagem desse problema é basicamente isso, nem tem mais slides. Então vamos olhar só um pouquinho para o código agora. Ah, então veja aqui eu tenho uma matriz para minha DP, certo? Que agora eu tenho as linhas e as colunas do meu estado, ok? Inicio tudo com -1, a não ser os estados 1, 2 e 2, 1, que são estados perdedores, são meus casos base. Aqui o único detalhe da implementação que é interessante mostrar é que, veja, diferente dos casos anteriores, eu tenho várias jogadas possíveis. Eu coloco aqui 300, um pouco maior, né, 310, porque o flag aqui era de uma outra solução possível, né, que é a do Jonathan. Se vocês quiserem ver o vídeo depois da Summer School, ele faz muito parecido com o que eu fiz aqui, mas tem algumas diferenças. Mas enfim, voltando. Se a gente considerar que a gente está na última posição do tabuleiro, o tabuleiro pode ter até 100 posições, né, de linha em coluna, então a gente tem até 300 jogadas possíveis, certo? Que é andando pelas linhas, pelas colunas ou pelas diagonais, né? Então sempre para um lado, sempre para cima, 100 na diagonal, aproximadamente, a gente tem até 300 jogadas possíveis. São muitas jogadas, certo? E a gente vai ter que calcular o max depois para todos esses valores, para cada jogada possível. Então a forma, não é a forma única de fazer, mas acho que talvez seja mais eficiente, seria usar um bit set para isso, certo? Onde cada bit vai representar uma dessas jogadas. E o número de cada uma dessas jogadas. E depois a gente vai pegar o primeiro bit que não está ligado, vai ser justamente o meu mínimo excludente. Bom, então como que a gente faz? Bom, primeiro se a gente já tem o valor armazenado da programação dinâmica aqui, a gente retorna isso, né, padrão. Se não, vou instanciar aqui meu bit set, começa tudo zerado. E aqui minha variável u, vai ser o que vai me ajudar na minha jogada. Bom, então primeiro, se eu já não estou na diagonal, o que aqui já é um estado vencedor, mas ainda assim eu preciso calcular um número para ele, porque isso é importante depois, porque tem várias bolinhas, lembra? Então a gente tem que aplicar o teorema de Sprague-Grundy. Então eu vejo todas as possíveis jogadas, né, do U indo de 1 até o mínimo entre L e C, e eu vou pegando o resultado aqui da G desse estado possível, essa transição, e vou setando no max, certo? Olha, se eu encontrei um número igual a 10, então eu pego o 10º bit e seto ele aqui. Veja, você pode pensar muito bem como um conjunto mesmo. Estou jogando todos os números dos estados que eu posso alcançar num conjunto e depois eu vou pegar o mínimo excludente desse conjunto. Todas as jogadas alterando a linha. Lembrando, eu não quero ir no caso em que o L se torna igual a C, né, a linha se torna igual a coluna, então eu excluo essa jogada. Da mesma forma, quando eu ando pelas colunas, eu quero excluir quando a coluna se torna igual à linha. Essas jogadas eu não considero. No final, analisei
todas as jogadas possíveis, já joguei no conjunto todos os números que eu consigo alcançar, então agora eu retorno o mínimo excludente. Então eu começo do bit 0 e vou até o máximo aí. O primeiro bit que eu encontrar desligado é justamente o meu número, é o mínimo excludente, e eu retorno isso aqui e já armazeno. Depois, no main é só usar isso, a gente, para cada bolinha de good, vai aplicando a adjunção exclusiva e no final retorna, dependendo do valor do número, se for 0 é perdedor, agora se for um número igual ou maior que 1, então é um estado ganhador. E basicamente é isso. Alguma dúvida nesses exercícios ou em teoria dos jogos no geral? Eu acho que esse tema é bastante interessante porque envolve muito programação dinâmica, mas conhecer o teorema de Sprague-Grande, essa ideia de número, eu acho que simplifica muito problemas que seria inviável fazer sem esses conceitos.